Tem um tipo de prática que faz 80% do trabalho de desenvolvimento e de centramento. Grande parte das pessoas não fazem. Tu quer saber qual é esse tipo de prática e até recomendações de como implementar isso na tua vida? Esse episódio é pra ti. Olá, eu sou Adriano Hadi, seja muito bem-vindo a mais um episódio do que seus amigos não te dizem. E hoje a gente vai falar sobre essa prática inegociável, né? Mas primeiro a gente tem que entender um pouquinho em qual é a função de uma prática, de algo que a gente repete diariamente, né? O que define algo para se tornar um ritual? Qual é a diferença de um ritual e de uma ação não ritualística, de uma ação comum, de uma ação corriqueira? E para a gente entender isso com mais detalhe, a gente vai ter que quebrar um pouquinho um tema que é mais complexo, mas eu vou te dar a visão geral aqui, porque eu acho que é importante, cara. O que nos falta sempre para manter comportamentos e mudar rotinas é um entendimento real da importância dele e de por que ele funciona assim. No final das contas, tudo que tu não fez nas últimas semanas, nos últimos anos, e os hábitos que tu não desenvolveu, tu não fez por uma simples razão. Sabe qual foi ela? Tu não quis fazer. Chegou no momento e tu achou que era mais importante ficar na cama ou fazer outra coisa. Ou seja, você não achou ele tão importante. Então a importância é crítica para te conseguir manter e entender o que está por trás. Então, imagina por um instante que a gente tem 4 corpos ou 4 planos, né? Quais são esses planos? O primeiro vai ser uma intenção celestial, né? Nosso corpo do eu, ou do eu maior, ou do self, algo que vem lá de cima. Depois a gente vai ter onde a gente sente as coisas e percebe elas. A gente pode chamar ele do corpo anímico. Depois a gente vai ter uma força metabólica que move todo o nosso metabolismo. A gente vai chamar isso de corpo vital. E por último a gente vai ter a força do movimento e do desejo, que esse é o corpo físico. Tá? Essa é a quadrimembração do Steiner, né, da antroposofia. Mas a gente tem variações disso pensando sobre os chakras, né, do oriental, hinduísmo, budismo. A gente tem variações disso pensando sobre os níveis do Ken Wilber, que é bem interessante, ou até de alguma forma as camadas do professor Olavo também tem um pouco a ver com isso. Umas vão ter mais, outras menos, mas isso vai ser um jeito de a gente separar a realidade para entender melhor ela. Tá. Agora, por que a gente homologa isso? A gente homologa para ter mais entendimento de cada um dos corpos e como que eles influenciam cada um desses planos, né? Só que na prática, no dia a dia, não está nada separado. Todo instante eu estou meio que sendo influenciado e operando através desses 4 planos, ou desses 4 corpos, ou das 12 camadas do Olavo, dos níveis do Ken Wilber, ou dos 7 chakras. Então não tem como eu exatamente desligar ou ligar um. Toda hora eles estão funcionando em conjunto. A experiência, ela é única. Porém, tem momentos que eu vou talvez dar mais intensidade ou atividades para um e para outro. Agora, o que é legal? Quando a gente tem uma desconexão muito grande entre eles, isso vai gerar doenças, né? Isso é um jeito de explicar também a quebra da harmonia do Yin Yang na medicina tradicional chinesa, né? Ou até dentro dos Vedas também, que existe uma desconexão em algum desses corpos e daí isso vai gerar em doença, estresse, sofrimento, disfunção. Sendo assim, algo que vai nos ajudar a ficar mais inteiro, como a palavra fala, e mais harmônico e mais em paz, é o alinhamento de tudo isso. Bem, tá, esse foi o pequeno parênteses, não quero entrar muito mais em algo mais oculto e holístico, só que acho que é uma ideia que ajuda a entender a importância do ritual. Por quê? O ritual, no final das contas, ele serve para justamente alinhar tudo isso, alinhar todos os corpos, alinhar todos os planos, e eles ficarem com a mesma intenção, indo na mesma direção. E quanto mais a gente faz isso, mais saudável, pleno, potente e feliz a gente fica. Então, eu achei importante explicar um pouco esses diferentes conceitos de separar a realidade, para entender que a disfunção vem quando a gente está fazendo uma coisa com o corpo com muita intensidade, mas a nossa intenção, nossa alma não está lá, e daí a gente vai ficando doente. Ou quando a gente está tendo um pensamento muito ruim sobre a gente mesmo, e enquanto a gente está querendo nos dar um presente, mas nosso corpo fica doente, ou nosso corpo se machuca, porque existe uma intenção de nos machucar no pensamento, e daí vai gerando todo um conflito, que se a gente simplesmente alinhar tudo isso, a gente fica saudável e fica em paz. Então, o que torna algo uma prática filosófica, uma prática espiritual, um ritual,
É o que? É a intenção de união de todas essas partes. Porque para pensar, escovar os dentes ou lavar a louça poderia ser um ritual. Eu até, em alguns momentos, eu faço exercícios onde eu incentivo que seja, né? Tomar um banho do jeito ritualístico. Mas normalmente não é. Por quê? Você está fazendo isso de forma fragmentada. Que é o quê? O teu corpo até está fazendo movimento, se lavar, se escovar, passar a mão na louça, mas de repente o teu metabolismo, tua energia vital está pensando em outra coisa, está cuidando da digestão ali do almoço, e o teu eu maior está delirando sobre o que é para buscar e não é para buscar, e teus sentimentos está sentindo só triste porque tu comeu açúcar demais e tá tudo fragmentado enquanto tá ali lavando a louça de forma automática. Isso é o contrário de um ritual. Totalmente fragmentado, sem a intenção. Quando a gente tem a intenção, a gente une todas essas coisas. E é legal até pensar sobre quais são os rituais que são mais famosos, que a gente conhece, né? Por que, por exemplo, é muito comum tanto a masala, né, no Oriente, ou quanto o terço, tu orar ou fazer o mantra com algo físico. Ele tem uma qualidade a mais. Cada bolinha que eu passo, minha mente anota, eu fiz um, vou fazer mais um. E ele une mais todos esses corpos. É a mesma função da hóstia também. Poderia pensar sobre, tu ter o corpo de Cristo, né, e todos somos um, estamos unidos nisso, e é um conceito legal. Quando tu põe na boca e mastiga, e tu está pensando que é o corpo de Cristo, se torna algo mágico, ele se torna o corpo de Cristo. Ele vira um ritual porque existe algo tátil e sensível e corporal e metabólico, e une tudo numa experiência, né? O próprio banho gelado dá para ser feito como um ritual, deve ser feito, né? Que tu entra lá com a intenção, mas com o corpo, mas com o metabolismo e com o sentimento, tá tudo junto, e daí ele gera grandes benefícios. Se tomar banho gelado de forma automática, não gera benefício, porque não é só o banho gelado. O banho gelado, ele te incentiva a ter a intenção, então ele traz uma qualidade ritualística. Olha que incrível, a gente tinha pensado sobre isso? O que define um ritual é uma intenção de unir todas as nossas partes com um foco único e não fazer as coisas de forma automática. Então tá. Se o que vai me dar a saúde, a potência e o centramento é ter mais unidos minhas partes, os meus corpos, cara, quer dizer que eu preciso de rituais. Exato, e é por isso que toda sociedade e toda religião ela é repleta de rituais. A gente olha os rituais às vezes e fala que são uma coisa automática, a gente não entende, a gente acha que é só meio que um protocolo para conseguir um objetivo. Meio que é, mas a gente não vê o que está por trás, é uma mega ferramenta de unir toda nossa confusão numa direção só, e assim a gente atingir algum tipo de interesse, de plenitude. E uma vida sem rituais e sem práticas diárias, cara, vai ser uma vida doente. Vai ser uma vida doente. Tu consegue observar, eu na minha vida, quanto menos ritual eu tinha, quanto menos viver as experiências de forma ritualística, mais doente eu era. E quanto mais eu ritualizo as coisas e trago a presença e tento unir todos esses meus corpos, mais saudável, feliz, com mais criatividade eu tenho. É mágico, cara. Esse é o poder do ritual, e por isso que eu bato muito nessa tecla. É uma tecla muito do estoicismo, muito do TCC, que é vamos criar rituais e práticas pra gente repetir e trazer a intenção. Tá, muito bem. Agora, quais são os tipos de práticas, os tipos de rituais? E, obviamente, eles vão ter infinitos, né? Mas quais são 3 que eu acho legal de separar? Eles vão ter um que vai focar mais no corpo físico e metabólico, né? Daí ele vai variar um pouco um pro outro, né? Mas se for pensar uma academia, uma corrida, um jiu-jitsu, tu pode interpretar aquilo como um ritual, se fizer com essa intenção, e ele vai trabalhar mais o físico, o desafio físico, né? O próprio banho gelado, ele traz a coisa do metabolismo, né? Então ele vai ter esse foco. Vão ter rituais focados mais no corpo anímico, na questão da percepção e do sentimento. Então vai ser a escrita livre no final do dia. É isso que eu percebo, é isso que eu sinto, né? Tu vai botar isso e vai tornar consciência sobre aquilo. Ou uma mindfulness, né? Uma terapia mais de atenção plena, olha o que eu estou sentindo. Ou uma terapia em si, uma psicoterapia. Todos esses são rituais focados mais na ânima, né? Nos sentimentos e nas percepções. E vão ter outros que vão ser focados nesse sentimento de eu, né? Nesse eu maior, no self. Que é o quê? As orações, uma meditação devocional, um trabalho voluntário intencional, que eles vêm meio que de algo maior para algo maior. E ele usa todos os outros corpos, mas é através dos corpos. Então, agora só te dando essa explicação, qual desses tipos tu acha que é mais importante? Né? Tu é mais focado no corpo, no metabolismo, nos sentimentos, nas percepções, ou
no devocional, no divino e no sagrado. Por quê? Porque na realidade um desses corpos é a fonte, de onde vem toda a nossa energia, a nossa força, e um deles é o que tem a potência infinita e não tem limites. E esse é só o teu eu superior, né? É o teu eu maior, o self, esse último senso de eu. Lá é a fonte e lá que não tem limite. Mas ao mesmo tempo, quanto que a gente faz rituais disso no dia a dia? Quanto que esse é o nosso foco? Como eu falei, quanto mais práticas e rituais, eu sinto mais benefícios. Só que, em última instância, se tu pudesse tirar todos e só escolher um, qual tu escolheria? Normalmente as pessoas escolhem o corpo físico. Elas escolhem fazer atividade física. E esse que é o erro. Porque a gente não vê que o corpo físico ele vai fluir naturalmente se tu tiver um eu maior que está alinhado e guiado. Só que tem que trabalhar nele e alimentar ele também. E tu ter um ritual de intenção do eu maior é o que vai te dar mais força, mais saúde, mais potência. Então, um jeito rápido de tu começar a ter essa prática inegociável é, primeiro, ela ser a primeira do dia, a prioridade. Eu acordo e faço, assim nada pode me impedir de fazer. Então, a primeira coisa do dia, a prioridade máxima, vai ser trabalhar esse corpo, o eu maior, o divino e o devocional. E daí isso pode ser 5 minutos por dia, mas o importante é dar a atenção devida para isso, visto que é o corpo mais importante, visto que é onde gera mais benefícios. E daí vai ter várias formas de fazer isso. O Fred Rogers, né, que é um cara genial, vale a pena ver o filme dele com Tom Hanks, que é um dos apresentadores da TV mais famosos do programa infantil. No filme até tem a cena que ele revela que a prática dele é todo dia quando ele acorda, ele tem uma listinha de nomes que ele vai variando e vai aumentando, de pessoas que ele interagiu, que ele gostou, e ele só faz uma oração para cada um daqueles nomes. O início da manhã dele é só orando para cada uma daquelas pessoas que ele quis mandar energia positiva e torcer para que mande, né, amor e para que Deus esteja cuidando deles. Ele manda a sua energia para os outros. Isso é trabalhar o meu maior. Uma outra coisa que pode fazer é ter um caderno de gratidão. É começar o dia abrindo falando 3 coisas pelo qual eu sou grato. E por que eu sou grato dela? Em vez de falar, meu corpo, minha respiração, minha família, não. Eu sou pela minha mulher quando ela fez aquilo, porque eu lembro que eu tenho uma mulher que é assim, que me ajuda nisso. Porque eu aquele dia conquistei aquilo e lembra como... Escreve o que tu é grato e por quê. Porque daí tu entra no estado de gratidão, que obviamente é o estado desse quarto corpo, do eu maior. Então, todo dia acordar e ser grato por 3 coisas do dia anterior funciona como uma prática dessa categoria. Uma outra coisa que pode fazer é só orar. Acordar e orar. Ou ter um mantra. Nesse caso é legal tu ter algo talvez fixo e não uma oração aberta, né? Então, a religião vai ter várias, tu pode escolher, tem oração por tudo. A própria oração da serenidade, que virou o lema do Alcoólicos Anônimos, que é uma oração super estoica, também serve, né? Eu gosto muito do Pai Nosso, por exemplo. Pai Nosso para mim resume tudo. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a voz da vossa reina, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para mim tem frases muito impactantes que me voltam para o lugar certo. Tu pode usar qualquer oração. Tu pode fazer um Om Namah Shivaya várias vezes, pode ficar num mantra, né, repetindo o mantra e cantando 10, 15 vezes na tua mente sempre que tu acorda. Eu não sei. A questão é, algo que tu repete com uma intenção de se conectar com o divino, faz o trabalho. Cara, eu aqui dei 3 exemplos rápidos para te sair com algo prático. Mas na real, tu pode inventar, tem um monte de coisa. A questão é, tu consegue ver quando tu tá trabalhando o teu lado devocional e divino por teu eu maior, né, para se conectar com o que é transcendental, de quando tu não tá. E a grande moral desse podcast, desse episódio aqui, é falar, cara, o quanto que você tá fazendo essa prática para começar e o quanto que ela deveria pedir mais atenção tua e mais dedicação. Em vez de ficar querendo cuidar de tudo ao mesmo tempo, e estudando, e lendo, e malhando, e tendo a dieta perfeita, se tu não soltar um pouco isso e focar mais energia nisso, tu não vai ter mais benefício. Então, quando me perguntam, cara, se eu pudesse fazer uma prática só, tu tivesse 5 minutos por dia, qual tu faria? Cara, eu ia orar. Porque pra mim funciona. Pode ser o mantra, pode ser o caderno da gratidão, pode ser mandar energia positiva pra quem tu quiser. Não faz diferença, não importa o que tu acredita, tu entende o que eu tô falando. É trabalhar o transcendental e a minha conexão com algo maior. Isso exige trabalho, que nenhuma planta exige água. Nossa natureza é divina, nossa conexão, sem muito esforço, vai para lá, só que o nosso ego e a poluição do mundo nos joga para longe. Então a gente tem que limpar tudo isso através dessas práticas, desses rituais, que unem todas as nossas partes, todos os nossos corpos em uma direção só.
Quanto mais a gente faz isso, mais a gente sente a força, o poder e o centramento. Muito bem, esse foi o episódio de hoje, essa prática que é inegociável. Me fala aí qual é a prática que tu faz, qual é negociável para ti, como que esse conteúdo mexeu contigo. Escreve um comentário se estiver no YouTube ou me manda um direct no Instagram, @Adriano_RAHDE. Se tu tá com algum amigo, uma pessoa que tá com alguma dificuldade, tu acha que esse tipo de conteúdo pode ajudar ela, é um conteúdo simples, né? Eu te dou uma prática de 5 minutos que, sinceramente, pode mudar a tua vida. Manda pra ele e fala, testa por 7 dias. E você também, testa por 7 dias esses 5 minutos, 10 minutos, focado nesse tipo de prática e depois me fala qual é a diferença que fez na tua vida, que eu duvido que não vá ter uma diferença significativa na tua vida. Valeu? Muito obrigado, desejo que tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.